O PSD não estará envolvido na campanha presidencial, também no decurso de uma escolha legítima, democrática e livre dos portugueses. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As sondagens indicavam que o mais provável era ter António José Seguro e André Ventura na segunda volta e também diziam que Ventura perderia para qualquer candidato na corrida a dois. Olhando para os resultados e para o potencial de crescimento de cada um dos dois finalistas, convém não afirmar tantas certezas. A eleição presidencial não está decidida. Por isso, a leitura da noite eleitoral dirigiu-se, logo a abrir, para a direita, onde, com o início da contagem dos votos, apareceu Ventura a pretender fazer uma OPA sobre toda a direita, como forma do espaço não socialista derrotar o espaço socialista. Montenegro, Marcos Mendes, Coutinho Figueiredo optaram pela equidistância e António José Seguro procurou fugir da arena onde o seu adversário quer colocar a batalha. Para Seguro, a eleição de 8 de fevereiro joga-se entre democratas e radicais, procurando partir do centro-esquerda à conquista dos votos de centro-direita, sem os quais não chegará ao Palácio de Belém. A direita apareceu muito fraccionada e agora, com Coutinho a valer o triplo da Iniciativa Liberal, Ventura com potencial de crescimento e a AD a varrer os cacos de uma candidatura que pouco mais conseguiu que um quarto do resultado obtido em maio. Falta saber que direita é esta que saiu das presidenciais. À procura de respostas, fechada a noite eleitoral, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, David Diniz. Olhando para os resultados da primeira volta e para o espaço que os dois candidatos têm para crescer, é mais ajuizado abandonar a tese de que quem for com Ventura à segunda volta acabará Presidente da República? Temos boas razões, depois desta primeira volta das presidenciais, para acreditar nas sondagens. Porque, na verdade, a maioria das sondagens acertou quase todas, globalmente. ainda em intercampos. Isso, foi uma em 4 ou 5, portanto, fazendo fé naquilo que elas nos diziam também para a segunda volta. Sim, até a tracking poll parece-me bastante previsível dizermos que António José Seguro, passando nestas circunstâncias contra André Ventura, será o próximo Presidente da República. Agora, até mesmo porque tem dentro... uma taxa de rejeição bem maior. Bem menor do que a de André Ventura. Agora, dito isto, é evidentemente diferente ser eleito com 55% ou 58% ou ser eleito com 65% ou 70% dos votos. Portanto, veremos, até porque estamos perante... A primeira volta, deixa-me salientar que isso só aconteceu uma vez, que foi com Ianes. Todas as outras foram 50 e tal, e depois no segundo, na reeleição, cresceram. Atenção, porque nós, vendo bem os dados desta eleição, a distância que António José Seguro consegue, e que é, de certa forma, até surpreendente, porque desse ponto de vista é maior do que as sondagens anteviam, porque houve muito voto útil, as sondagens pós-eleitorais dizem-nos isso, muito voto útil dirigir-se para Seguro, são um pouco enganadoras. Porque esta é, na história das eleições presidenciais em Portugal, a vitória mais curta. Bem sei que são eleições muito específicas, mas são pouco mais de 400 mil votos para o segundo classificado. Portanto, é evidente que António José Seguro tem de fazer caminho, já começou a fazer caminho para alargar a sua base eleitoral. A primeira vez que houve, só para situar os portugueses,
que houve segunda volta, em 86, a diferença era bastante maior entre Freitas do Amaral e Mário Soares, e Mário Soares conseguiu dar a volta e acabar eleito Presidente da República. Não é por acaso que André Ventura recorda esse episódio para se tentar afirmava fazer... soarista. Exatamente, quase, é verdade, o soarista da direita. Ventura já começou a posicionar-se naquilo que ele começou já a chamar-lhe o candidato socialista, e afirma-se como o candidato do espaço não socialista. Compara esta eleição, como estávamos a lembrar, com a de Mário Soares em 86. Seguro apresenta-se como moderado contra o discurso do ódio e para unir. Está aqui o mote para a segunda volta. Cada um deles não pode fugir disto. E era bastante previsível, acreditando que eram estes os candidatos. Agora, dito isto, André Ventura tem aqui o seu segundo candidato ideal. Eu acredito que o candidato ideal para ele era Luís Marques Mendes, mas Luís Marques Mendes ficou-se pelo quinto, portanto ficou muito longe disso. Não sendo Marques Mendes, seguro fará bem este papel para Ventura, que é: eu sou a direita contra o socialismo e o pavor do regresso do socialismo. Enfim, tem um pequeno senão. É que António José Seguro, na verdade, para socialista, podia ser um bocadinho mais afirmativo durante a campanha toda. Ele foi muito centrado durante a campanha toda, particularmente moderado, procurando, aliás, e conseguindo, segundo nos dizem as sondagens, já pescando o olho à direita, conseguiu cerca de 14% dos votos de António José Seguro vêm do espaço da AD das últimas legislativas. Isso é razoável, digamos assim, para uma primeira volta. Mas precisa de crescer mais agora, não é? Precisa, seguramente. António José Seguro, estando nesta posição e tendo que alargar a sua base eleitoral, vai tentar ser o candidato dos democratas contra o líder autoritário que está a caminho. Isto é muito claro, cada um fará o seu caminho em espaços que praticamente não se cruzam, como é evidente. A direita democrática foi o maior grupo político em legislativas, mas 8 meses depois é vencida pela direita radical e pelo centro-esquerda. Ventura está em condições de lançar uma OPA à direita, como eu estava a tentar fazer já na noite eleitoral? Ainda não, mas está mais perto, ou seja... Vamos lá ver, olhando para o eleitorado da AD, aquilo que os dados que temos na mão nos dizem é que Luís Marques Mendes conseguiu tanto o eleitorado das últimas legislativas da AD quanto o Coutinho de Figueiredo. E que o outro terço se dividiu entre outros dois candidatos, António José Seguro e Henrique Gouveia Melo. Portanto, há um eleitorado da AD que chega a estas presidenciais partido em 3 blocos. E isso é muito perigoso para Luís Montenegro, que é o chefe do governo. O que André Ventura evidentemente tentará capitalizar, e capitaliza mais ainda quando Luís Montenegro e Coutinho de Figueiredo, o terceiro mais bem classificado desta primeira ronda, abrem espaço a que os seus eleitores, os seus votantes, possam livremente e equitativamente escolher entre Ventura e Seguro. Portanto, dizendo-lhes a eles que é a mesma coisa votar num ou votar no outro. É claro que, desse ponto de vista, André Ventura só tem que agradecer. Isso significa que André Ventura pode chegar a ter um crescimento bastante significativo do potencial de votos noutras eleições, designadamente legislativas, quando as houver, e o que, não ganhando estas presidenciais, se atingir 35%, 40% é jackpot. Mais do que jackpot, porque nem Luís Montenegro alguma vez em legislativas conseguiu ter 35%. Não, mas eu digo agora em presidenciais. Em presidenciais. Ganham potencial de votos. É um incrível ponto de partida, e eu explico isto. E o crescimento de André Ventura faz muito mais à base da psicologia do que da política. Ou seja, como ele é particularmente radical, ou se quiseres, agreste no seu discurso, evidentemente tem uma taxa de rejeição grande. Mas ele vai lentamente, ou se calhar não tão lentamente quanto isso, cortando essa resistência. E nestas eleições presidenciais conseguiu mais um bocadinho de eleitores do PSD e mais um bocadinho de eleitores do PS. Se ele chegar à segunda volta e conseguir pela primeira vez o voto de, imagina, um terço dos candidatos, dos votantes de Luís Marques Mendes, um terço dos votantes de Coutinho de Figueiredo, evidentemente consegue convencer essas pessoas a votar nele pela primeira vez, esperando que na eleição seguinte eles o continuem a seguir. Porque se estão dispostos a votar em Ventura numas presidenciais, podem perfeitamente estar dispostos a votar nele a seguir também. O que será mais lógico até,
porque ele se apresenta como um futuro Primeiro-Ministro e não um futuro Presidente da República. Evidente. Sobre o Primeiro-Ministro, Montenegro procurou desvalorizar esta eleição, tentando passar pelos pingos da chuva. Tem como escapar a uma leitura de resultados em que o partido que ganhou folgadamente eleições há 8 meses acaba com o seu candidato presidencial em 5º lugar com pouco mais de 10% de votos? Vamos lá ver. Luís Montenegro está agora numa posição terrivelmente difícil. Se ele apoiar António José Seguro, é claro que ele deixa André Ventura como representante da direita. E ele não quer isso. Se ele não apoiar, como não vai apoiar, porque já o disse, André Ventura, António José Seguro, ele vai deixar na mesma André Ventura como representante da direita. Portanto, ele neste momento não tem saída. E não tem saída porquê? Porque ele passou os últimos 2 anos a tratar André Ventura como um legítimo representante da direita e não como um representante de uma direita que põe em causa todo o sistema construído, incluindo pelo PSD. Ou seja, ele, em vez de tratar André Ventura como adversário, tratou como colaborante. Portanto, neste momento, não tem nenhuma saída. E arrisca-se a ver André Ventura ir buscar o seu eleitorado da AD para o seu campo político. Isto não é nada de bom para o PSD. Não, e mesmo a liderar a oposição com resultado superior ao do Primeiro-Ministro. É verdade que são legislativas e presidenciais, mas em percentagem de votos pode vir a conseguir mais. É complicado para o Montenegro também. Agora, o que me parece mais incompreensível, para além da opção inicial, até porque isto não é só uma questão de tática e de votos, também há de ter, digo eu, na equação, uma componente de valores. E defesa da democracia. Exato, começando por esses. Mas dito isto e ultrapassando isso, mesmo para Luís Montenegro, do ponto de vista estratégico, estando ele ao fim de um ano de legislatura e tendo ainda 3 pela frente, há uma parte da equação que eu não sei se o PSD está a medir bem. E quando digo não sei, é a minha opinião que não está a medir bem. É que António José Seguro vai ser mais do que provavelmente o próximo Presidente da República e será, do ponto de vista de um governo que quer ter continuidade, um bom aliado e um péssimo adversário. Portanto, se Luís Montenegro, entre Ventura e Seguro, que vão fazer uma campanha dilacerante entre os dois, nestas próximas 3 semanas, se entre os dois Luís Montenegro não escolhe ninguém, não está a ter um bom ponto de partida, diria eu, para o que se segue na legislatura, para não dizer que desta eleição sai também ameaçado à sua direita por uma rejuvenescida iniciativa liberal que conseguiu com Coutinho de Figueiredo cerca de 16% dos votos. O triplo dos votos que tinha tido aí. Incluindo 1/3 do seu próprio eleitorado das legislativas. Portanto, isto não é assim um filme onde Luís Montenegro gostasse de estar agora. E tentou rapidamente sair da noite eleitoral para não ter que pensar mais no assunto. O que podem a IEL e Coutinho Figueiredo fazer com estes 16%? Adivinha-se uma cisão no partido, ou pelo menos uma mudança de liderança, alguma coisa a acontecer? Na noite eleitoral já se começaram a ouvir algumas coisas de dirigentes da Iniciativa Liberal temendo o que aí vem. É assim, nós temos de ter em conta na Iniciativa Liberal que este é um partido muito jovem, mas particularmente turbulento. Não é a primeira nem a segunda vez que a Iniciativa Liberal muda de líder, que nos surpreende com saídas de líderes ou com guerras entre líderes. Houve, aliás, líderes que já saíram do partido e até candidatos presidenciais já foram expulsos do partido. Portanto, este não é propriamente um partido de grande paz interna. Para jovem, não começa particularmente talvez bem. Por ser jovem. Dito isto, este é um resultado extraordinário para a Iniciativa Liberal. É claro que Coutinho Figueiredo ainda fica a 400 mil votos de André Ventura, portanto não vai dar para reclamar a liderança do espaço da direita. A questão é saber que Iniciativa Liberal, a que está no poder agora, a que gostava de estar... Mas esse não é um dilema para Coutinho de Figueiredo. Esse é um dilema para Mariana Leitão. E para a estrutura interna da Iniciativa Liberal, que vê em Coutinho de Figueiredo, de repente, alguém capaz de catapultar o partido para horizontes nunca antes esperados. Portanto, o que é que vai ser o futuro da Iniciativa Liberal, eu não sei, mas imagino que Coutinho de Figueiredo tenha neste momento um dilema. É que teve 16%, mas é preciso saber o que fazer com ele. Fechada a primeira volta das presidenciais e no arranque da campanha para a segunda volta,
Se não é assinante do Expresso, é boa altura para fazer essa assinatura, juntando-lhe até uma assinatura do The New York Times, com acesso igualmente aos exclusivos da SIC Notícias. No primeiro episódio do podcast Aqui há Crime, Júlia Pinheiro e Marta Gonçalves voltam a olhar, 15 anos depois, para o homicídio de Carlos Castro. Como é que uma passagem do ano se tornou num crime com contornos macabros? Como é que uma discussão escalou para agressão e terminou com a mutilação genital do jornalista com um saca-rolhas? Antes de tudo isto, houve a história de dois homens que se conheceram e em que, pelo menos um deles, garantem os amigos, se apaixonou. Quem era o Carlos? Quem era o Renato? O que tinham era um namoro, um acordo profissional ou ambos? A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.